Capítulo 11. A casa de Lindalice. Durante o jantar, pedimos pizza. E dessa vez não era de Alite. Enquanto comíamos, mamãe contava sobre a conversa que teve com os policiais. Eles falaram que a esquina daqui é muito perigosa, que já tiveram outros acidentes antes. Mas o mais assustador é o índice de desaparecidos da região. E parece que a grande maioria já foi morador dessa rua. Se a gente soubesse disso, provavelmente não teríamos mudado para cá, embora não pareça que essa era uma região tão perigosa. Era como se ela tivesse esquecido toda a história sobre a rua que tentamos contar mais cedo. Eu não sabia se era o trauma de tudo que aconteceu naquele dia ou se simplesmente ela negava a verdade. Naquele momento, eu já tinha certeza, pois tudo fazia sentido na minha cabeça, que as crianças não estavam brincando. Mesmo porque elas não eram apenas crianças. Quando me dei conta do modo como agi em relação a Lindalice, decidi rapidamente ir pedir desculpas. Eu coloquei um casaco marrom, pois ainda estava usando o pijama, e saí livremente para encontrá-la. Livremente porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava de permissão do verme ou de simplesmente sumir dos olhos dele para poder fazer o que eu quisesse. O céu noturno estava tão bonito que contemplei as estrelas por um momento antes de caminhar até a casa de Lindalice. Chegando à porta, toquei a campainha algumas vezes, mas ninguém atendeu. Ainda posso me lembrar do som daquela campainha, tão diferente e estranha quanto a dona da casa. Era um som harmonioso que misturava harpas e trombetas. A sensação que eu sentia ao ouvir aquele toque era como se eu estivesse chegando à porta do céu e esperava para ser atendido por algum anjo ou uma outra criatura celestial. Mas ninguém me atendeu na casa da garota. Enquanto eu voltava, avistei a janela do quarto dela entreaberta. Havia uma luz de luminária que fazia refletir estrelas douradas de dentro para fora. A sensação era tão angelical quanto o som da campainha do imóvel. Decidi puxar a escada da casa da árvore e subir para tentar ver se ela estava no quarto. Quando eu entrei na pequena casa, olhei para a janela e vi de relance o vulto de uma garota usando fones de ouvido, passando em meio àquelas estrelas douradas. Eu tentei acenar. Em vão. Lindalice estava tão entretida com a música nos fones que nem ouviu a campainha. Assim concluí. Olhei para o galho que levava até a janela do quarto e resolvi subir. O caminho até ela não era tão simples quanto aparentava. O galho era tão cheio de imperfeições e eu sentia muita dificuldade de completar o percurso, mesmo que engatinhando. Eu não imaginava como Lindalice fazia aquilo parecer tão fácil. Ela simplesmente caminhava nele com a leveza de uma bailarina. Eu não duvidaria que ela conseguisse até mesmo ficar de pontas naquele galho. Eu já tinha concluído mais da metade do caminho, quando me desequilibrei e apenas ouvi o barulho da janela, abrindo após a minha queda. Fiquei paralisado por algum tempo, até sentir o toque de Lindalice no meu rosto. Abri meus olhos lentamente e notei os olhos da garota mais uma vez conversarem comigo. Por sorte, o gramado estava fofo e eu não me feri. Lindalice pareceu feliz por eu estar bem. E o mais importante, vivo. Lindalice perguntou se eu queria entrar ou subir de novo na casa da árvore. Mas quando olhei para cima, eu tive a certeza de que a residência seria a melhor alternativa. Enquanto caminhamos em direção à casa, ela continuou sorrindo. Você tá assim tão sorridente só porque eu sobrevivi à casa da árvore? Na verdade, eu tô feliz porque eu tava completamente certa hoje mais cedo. O seu pijama de dinossauros brilha mesmo no escuro. Neste instante, eu dei uma olhada em mim mesmo enquanto resplandecia um sorriso em Lindalice. Agora, não somente nos seus olhos, mas seu sorriso também conversava comigo. Mas um brilho laranja e verde saía das minhas roupas em meio à escuridão noturna. Não zoa! Eu sempre gostei de pijamas de dinossauros, disse para Lindalice
enquanto ela ainda abria a porta da casa. E felizmente, quando entramos na residência, com a luz acesa, o brilho sumiu. Embora, mesmo usando um casaco marrom cheio de bolsos, os dinossauros do meu pijama ainda se destacassem. Quando me dei conta, eu já estava na sala da casa de Lindalice. De certo modo, eu sentia curiosidade em saber como era o imóvel por dentro. Dada toda a sua serenidade externa, como o som angelical do toque da campainha, a luz estrelada que saía através da janela do quarto e o tom azul celeste da fachada da residência. E eu tinha razão, toda essa serenidade estava por dentro também. A primeira coisa que eu reparei na sala foi um lustre, em formato de nuvens. No mesmo momento, me lembrei da infância e das nuvens que papai havia pintado em meu quarto para a chegada de Lucy. Entrar na casa de Lindalice era como voltar no tempo, e parecia ser o mais próximo do céu que qualquer morador naquela rua poderia chegar. Sua sala tinha uma harpa e um piano antigo, e quanto à decoração, havia alguns quadros que me lembravam o estilo impressionista de Renoir. A garota deve ter notado o quanto eu estava impressionado com toda aquela combinação, e disse: Você vai gostar de conhecer a biblioteca. É o melhor cômodo da casa. Lindalice caminhou até a direita do cômodo e abriu uma enorme porta rústica. Eu caminhei vagarosamente até ela, apreciando cada detalhe do cômodo. A porta da biblioteca era toda entalhada em forma de uma bela paisagem, com morros, um grande lago, um casarão antigo e um poço. Em meio ao lago, dava para perceber um pequeno barco flutuando, com 2 pessoas, uma delas usando um grande chapéu. E nas laterais da porta estavam entalhadas flores, que faziam uma moldura na paisagem. Mas assim que entrei na biblioteca, reparei que havia um gramofone em cima de uma mesa. Lindalice colocou um jazz antigo para tocar, enquanto eu olhava para a grande estante de livros. 3 das prateleiras me chamaram a atenção. Em 2 delas havia somente cadernos, desde antigos até atuais. As laterais de cada um continham números marcados a caneta. Logo depois me dei conta que os números se tratavam de anos, e eles começavam em 1918. Lindalice se aproximou e olhou profundamente em mim, dizendo: Agora você sabe há quanto tempo eu moro aqui. Então esses cadernos são diários? Bom, os garotos costumam chamar de livros de registro, mas não deixam de ser diários. Aquelas mechas coloridas, de alguma forma, haviam finalmente me convencido. E eu me arrependi de não ter acreditado na Lindalice logo de cara. A minha curiosidade sobre essa garota misteriosa cresceu absurdamente, e posso dizer que a partir daquele momento, nossa amizade floresceu. E agora, o mais importante, ela também sabia que eu confiava nela, por mais absurdo que fosse tudo o que estávamos vivendo. A outra prateleira que me chamou a atenção tinha livros, todos de uma mesma escritora, até então desconhecida, H. Lebronte. Lendo os títulos, percebi que se tratavam de livros de suspense, algo do estilo de Agatha Christie. Provavelmente fosse a escritora preferida de Lindalice, pensei. As demais prateleiras continham livros diversos, desde tragédias gregas até mangás japoneses. Havia ainda livros escritos em inglês, alemão e francês. Uma diversidade literária que só poderia vir de uma garota misteriosa que lesse tanto quanto Lindalice. Você vive sozinha aqui? Até então, eu não sabia nada sobre a família de Lindalice, ou seu passado. E desde que tínhamos mudado, não havia visto ninguém naquela casa além dela. Sim, eu sempre morei sozinha aqui. Bem, desde que eu vim parar aqui. Eu queria perguntar por quê, mas meu bom senso, ao vê-la triste, me impediu. Era uma pergunta para um outro momento, refleti. Foi então que eu resolvi mudar de assunto. Gosto dessa música. É sério?
É difícil ouvir alguém da sua idade dizer que gosta de Billie Holiday. Às vezes, minha irmã diz a mesma coisa, mas não é somente sobre música. Eu gosto de filmes antigos também. Tenho pena de quem não gosta. Não sabe o que tá perdendo. Em um dos cantos da biblioteca, eu avistei um tecido azul marinho que cobria alguma coisa que estava em cima de uma mesa. Eu caminhei até o tecido e reparei que ele era todo bordado com flores da mesma cor. Tá curioso? Você pode tirar o tecido se quiser. Acho que você vai gostar disso. Levantei o tecido vagarosamente, com receio de estragar aquela arte bordada que parecia ser muito antiga. Logo olhei para uma pequena maquete protegida por um vidro. Aproximei-me atentamente e percebi que aquela era uma cópia menor da nossa rua. Olhando para aquele trabalho, reparei ainda em um escrito em relevo em uma das laterais do vidro. Ele dizia: Rua do Infinito, um lugar onde a vida não termina. Li em voz alta e depois olhei para a garota dos cabelos coloridos. Essa maquete não é antiga. Tem apenas alguns anos, mas ela mostra a rua inteira. Desde a esquina com a funerária até a esquina do final do quarteirão, onde a rua termina. E foi você que construiu? Quem me dera. Posso ter muitos atributos, mas esse não é um deles. Eu encomendei com um arquiteto. Ele também mora nessa rua. E por que você encomendou? Eu não sei dizer. Talvez seja porque uma vez eu pensei... E se houvesse um jeito? Um modo de sair dessa rua? Da gente ir estudar fora, viajar pro exterior, morar em outro lugar por um tempo. E depois, quando quisesse... Quando tivesse finalmente pronto pra viver o para sempre, pudesse finalmente voltar. Sem que nada de ruim acontecesse. Isso seria fantástico, Lindalice. Mas ao mesmo tempo, sei lá, parece ser impossível. Todos nós já acreditamos ser impossível existir uma rua como essa. Mas ela existe. Então, por que não? No final das contas, nada sabemos. Lindalice deitou-se sobre o carpete da biblioteca, olhando para o teto. E eu fiz o mesmo, quando percebi uma pintura magnífica que cobriu o cômodo. Talvez aquela pintura representasse o mais perto de estar dentro da Capela Sistina que nós poderíamos chegar. Com toda a sensação de paz que invadiu meu corpo naquele momento, eu decidi que era o momento certo de me desculpar com a garota. Eu vim pra te pedir desculpas por não ter acreditado em você quando me contou sobre a história da rua e por muitas vezes ter me comportado mal com você por causa disso. Tá tudo bem, Chris. Eu também não me comporto bem às vezes. Só não consigo alcançar o mesmo nível de chatice que você. Aquela garota de cabelos coloridos, mesmo nos momentos mais pacíficos, sabia me irritar. Mas eu já estava me acostumando com essa sua personalidade irônica. E agora que eu a compreendia, eu queria era poder ficar mais tempo ao seu lado. Cada vez mais. Por que você tem que ser sempre tão irônica, hein? Vivemos a ironia da vida, pois a morte não nos alcança. E se a morte for como uma pessoa? Talvez ela more nessa rua também. E então, como uma boa vizinha samaritana, apenas nos deixe vivendo. Acho que você anda lendo livros demais. E se um dia morrermos? Só espero que no céu tenha livros, boas músicas e chocolate. Deve ter músicas iguais ao som ali da sua campainha. Eu comentei logo antes de ouvir uma gargalhada saindo da sua boca. E assim, ficamos na biblioteca, conversando sem perceber a rapidez com que o tempo desvanecia em um piscar de olhos. Quando finalmente nos demos conta, já passava das 2 da manhã. Eu me despedi de Lindalice rapidamente, embora uma parte de mim quisesse ainda muito ficar e conhecer cada canto daquele imóvel encantador, e toda outra parte que restava quisesse apenas continuar conversando e conversando com aquela garota das mechas coloridas.